É isso. Agora faz a pergunta de milhões, por favor. A pergunta de milhões, eu tava falando sobre salvação, né? Às vezes as pessoas nos procuram só pra falar isso, não sei se já te aconteceu. Falando, porque tem o trabalho, tem que se salvar, aceitar Jesus, aquelas coisas Mas antes todas. do trabalho também. É, como se a gente só fosse ser salva se mudasse de profissão, porque aí entra todo aquele conceito de céu e inferno, que eu não sei como é que funciona isso com relação à igreja anglicana. Sou totalmente leiga sobre isso. Eu queria te perguntar isso. A gente vai pro inferno por ser acompanhante? Estamos condenadas por isso? Sabe que a questão teológica de inferno é uma coisa sempre. Eu nunca trabalhei muito, né? A gente nunca trabalhou muito essa questão, porque, nosso ver, se não, entre aspas, não existiria um inferno. Por que existiria um inferno? Né? Afinal, Jesus veio e a salvação é para quem? Todos. Indiscriminadamente. Né? Mas aí você tem outras complicações. Mas enfim, assim, eu nunca lidamos muito com a questão céu, inferno, diabo. Né? O diabo, eu digo que não é um ente, é um entre. Está Diferenças? entre nós. Minha ficha tá processando enquanto você fala. Interessante. A gente já viveria isso? Seria isso? Então, aí eu sempre trabalhei muito com o contexto de que o inferno não é algo futuro. Aliás, nem o paraíso. Uhum. Né? Até porque, quando a gente fala em eternidade, eternidade não é tempo. Se você pegar Santo Agostinho, capítulo 11 das Confissões, ele vai falar sobre tempo. Eu não vou falar tudo aqui, porque senão a gente vai longe. Mas tempo e eternidade são coisas totalmente distintas. Né? Você não vai para a eternidade. Eternidade é. Nós não somos, nós estamos sempre sendo. Nós estamos sempre sendo. Verdade. A eternidade é a única coisa que é. Então, o que nós construímos aqui, se ao nosso redor nós estamos construindo o inferno, nós já estamos no inferno. E se ao nosso redor nós estamos construindo o paraíso, nós estamos no paraíso. Né? Só que os recentes fatos na história do nosso país me fazem que tem inferno, meu Deus do céu, não é possível. Eu concordo. Inclusive, eu vi, pesquisando a respeito, eu vi que você foi candidato, né? Foi candidato aí a prefeito de uma cidade? Isso, de Araçatuba. De Araçatuba. Se você fosse um desses parlamentares lá dentro, você aprovaria, por exemplo, a regulamentação das profissionais do sexo? Por que não? Eu acho que isso é uma questão não para ser debatida. Aliás, assim, todas essas questões, elas têm que ser debatidas entre quem? Entre parlamentares? Não. Uhum. Entre as pessoas sujeitas. Sujeita não é sujeitada, mas sujeita, né, de que atuam na área. Uhum. Né? Eu diria até mais. Eu acho que assim, tem que ser uma discussão entre todos os lados. Todos debatendo exaustivamente, né? Quem os profissionais, Uhum. né? Os contratantes, as contratantes, e inclusive as pessoas que vivem da infraestrutura necessária. Sim. Né? Tudo, as pessoas do Fatal, as pessoas de uma boate, todas elas têm que estar em discussão. Sim. E aí chegar num acordo de o que é melhor, né, para a área como um todo. Sim. Se a gente pensar que nós estamos hoje dentro de uma grande estrutura, né, fazendo uma gravação e tudo mais, e que tudo isso vem de um patrocinador que tem pessoas lá dentro contratando esses serviços. Aliás, o site existe porque tem pessoas contratando e muitas pessoas contratando, muitas pessoas acessando. Então, toda essa estrutura aqui, ela acaba sendo paga com o trabalho do trabalho dos profissionais e dos contratantes. Olha que doideira. Aliás, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Uhum. Né? Porque assim, a profissão tem um estigma muito grande por questão de poder, questão do patriarcado, questão de religiosa, e todas elas se fundem mesmo meio que nos interesses de poder. Servem a interesses e poderes. É um assunto longo que você pode fazer uma tese ou 2 teses de doutorado ou mais com isso. Mas eu pergunto assim, existe hoje uma mescla
entre as questões do poder, que é essa questão do patriarcado, do preconceito, tudo mais, e existem equívocos, eu diria, né, que em relação à exploração, seja infantil, seja de mulheres, de pessoas, né, como se tudo isso fosse a mesma coisa. Uhum. E eu não sei porquê, mas eu tenho a percepção, né, que quanto mais as pessoas, empresas, todas ligadas à área, estiverem envolvidos, maior poderá ser o combate a isso, ou seja, combate à exploração, combate ao lado negro da força. Sim. Uhum. Lado negro ficou ruim. Desculpa, mas é de Guerra nas Estrelas. Não tem como não fazer Nerd. referência. Um reverendo nerd. Eu acho que falta as pessoas, elas estão tão. As pessoas elas estão tão vivendo aqui no que você falou, na sua zona de conforto, que não se permite conhecer. A primeira coisa é se permitir, né? Falar, deixa eu ver o que acontece aqui para ver como realmente é. Tanto que, assim que eu comecei a trabalhar como acompanhante e eu percebi que minha vida continuava normal, eu falei, cara, eu tenho que levar isso para as pessoas. Espalhar o conhecimento, que é uma vida normal. Então, falta, acho que um pouquinho disso, das pessoas se permitirem conhecer. Não é nem, vai lá, conhece, muda a sua opinião. Não, ninguém tá querendo que muda a opinião. Só que respeite. Só que respeite, só que além disso se permita conhecer. Se você for lá, bater um papo com uma acompanhante, né? E falar e não mudar de ideia, achar que essa pessoa ainda é, sei lá, Um ser humano? não é um ser humano, não é alguém desprezível, sei lá, tudo bem. Mas você se deu o direito de ter uma segunda opinião, né? É que acho que a questão moral é tão forte de quem conhece, acha que conhece alguma coisa do meio, que ela não se permite saber algo além, porque se ela soubesse algo além, ela entende, nossa, eu tô interessado. Se eu tô interessado, eu já faço parte. Se eu faço parte, eu sou pecador, eu vou pro inferno. É verdade. Sabe? Tem tudo isso. Talvez se sinta culpado justamente por pesquisar, né? Exatamente. As pessoas não se permitem saber sobre isso. Ficam, nossa, não posso falar nisso. Abriu um site do Fatal Models justamente só por curiosidade de saber o que é. Meu Deus, pecado. As pessoas falam assim pra mim, eu conheço o Fatal Models. Não, mas é porque meu primo tava acessando. Sim, não é eu que conheço. Foi meu amigo que me contou. Sempre era alguém que tava acessando. Então, assim, as pessoas elas só vão entender a diferença de uma exploração de um trabalhador sexual, mesmo de um profissional de sexo, quando eles entenderem que são duas coisas diferentes no sentido. O explorado vai ser explorado de qualquer forma, independente se é na prostituição ou qualquer outro lugar. Uma pessoa que ela é tapada, que ela, desculpa assim, no sentido de tapada de ignorância de conhecimento, que ela não entender o que é uma exploração, e aí é de prostituição, de um abuso psicológico de um parceiro ou de uma parceira, tem muitas chances de ele ser explorado em qualquer local, né? Então, as pessoas entenderem isso de que existem sim os explorar dentro desse meio, existe essa parte das pessoas que não tem essa condição psicológica de entender isso, e existe os profissionais bem resolvidos porque querem, porque gostam, sabe? É que pra mim é tudo definido quase como se é errado porque acontece sexo fora de um relacionamento. Que eu até ia te perguntar. Que a igreja não vê problema em tu ter um relacionamento, ser casado, sendo reverendo. Mas e como eles enxergam o sexo casual, seja por dinheiro ou não? Então, a questão do sexo, né? Isso falando de uma conversa que eu tive com um bispo, né? Ou seja, não é quem pode falar a versão oficial, são os bispos, né? Eu tenho que seguir a cartilha para falar a ideia da igreja. Mas o bispo falou, não, a questão sexual é uma questão de saúde pública. Né? A questão da fidelidade é outra, não é sexual, é uma questão de ética, de um acordo entre duas pessoas. Uhum. Se o acordo é outro, não há problema. Mas a promiscuidade é uma questão de saúde pública. Nesse sentido, até, agora eu vou extrapolar, melhor que seja com profissionais que tenham os cuidados adequados, né, para esse estilo de vida. Então, a igreja anglicana ela é a favor do uso do preservativo? Sim, totalmente. Totalmente. Não somos como digamos assim, Francisco, eu acredito que não seja, mas a romana, né, nenhum anticonceptivo é aceito. Sim, como se o sexo fosse usado apenas para fins reprodutivos, né? Isso. E aí, terminando,
é interessante que você vê que, por exemplo, nas escrituras, você só tem adúlteras. Como elas fazem isso sozinhas, eu não descobri até então. hoje. Eu tinha pensado nisso antes. Existe muitos mitos, sei lá, histórias que eu já ouvi falar, dizendo que Jesus foi casado, que teve filhos, que teve família e tudo mais. E por que tu acha que as pessoas demonizam tanto a possibilidade disso ter acontecido de fato? De Jesus ter sido casado. Né? De ter conhecido o sexo em si. A questão do sexo, né, nas escrituras, não só nas escrituras, mas é uma questão do patriarcado, porque você vê assim, ninguém fala do profissional do sexo, profissional de sexo masculino. Eu não sei como eu gostaria de conversar com, nunca tive muito contato, muita oportunidade de conversar com alguém assim. Mas assim, sofre preconceito? Acredito que sim. Mas não pelo mesmo motivo das mulheres. Sacraliza-se o corpo da mulher. O corpo da mulher é sagrado. Por conta de poder dar luz, tu acha? Não, eu não sei. Não sei. Mas Será que é por conta disso? Mas eu não digo que é sagrado no sentido vai, positivo dessa. É sacralizado, ele se torna separado do mundo, né? Para poder ser dominado. Porque na história, assim, do sexo, da sexualidade, tem alguns autores que explicam que lá no início de tudo, quando não existia nada, beleza, a mulher era vista como uma deusa, alguém que tinha um poder de dar vida, porque até então eles não entendiam como que a mulher engravidava, né? Até ali, sim. Mas ainda era matriarcado nessa época. Era matriarcado. Mas aí, quando a gente entra no patriarcado e entra a ciência para dar pitaco também na questão da sexualidade, eles começam a demonizar o corpo da mulher em todos os sentidos. Né? A mulher sangra, nossa, que coisa horrível. A mulher não pode fazer sexo no dia que estiver menstruada, porque senão isso vai... Houve algum momento e eu não vou lembrar disso com datas, mas que a ciência demonizou muito, tanto a mulher quanto o sexo. Até a gente chegar nos dias de hoje e muita coisa cair por terra. Não era assim. Não vou conseguir entrar muito em detalhes hoje, que minha memória não é tão boa assim. Mas teve esse período, então a gente a gente era Deus aqui, aí o homem descobriu que era o esperma dele que colocava ali. Não, agora que manda nessa merda sou eu. Então, né, para depois entenderem a mulher. Hoje, enfim, aí cada um tem sua opinião. Tem uma questão que eu quero... Você tocou na questão do feminismo, eu quero voltar para esse ponto já daqui a pouquinho, mas já que a gente está nesse assunto aqui, quando que o sexo passou a ser um tabu? Do seu ponto de vista? Olha, ou da igreja? Eu não gosto muito de dar pontos de vista, não gosto de dar chutes. Eu nunca estudei sobre isso, então eu prefiro não dizer quando. Tá. Né? Eu posso chutar o porquê. Ótimo. Né? Assim, não é bem um chutar, porque assim, existem alguns estudos em relação a algumas coisas. Mas, por exemplo, vamos falar da questão de homoafetividade. Uhum. Entre os gregos, amor era entre homens. Com a mulher era para reproduzir. Olha! O que é doideira, né? Não, cabanal era normal. Entre homens. Entre homens. Entre homens, é verdade. Né? Tanto que você vai ver assim nos diálogos ali de Platão, uma das ideias para amor, né? Para Sócrates, ele vai falar que é desejo. Mas uma das várias que são colocadas antes é a pederastia. Que um dos sábios vai dizer o quê? Não, o amor é algo que acontece entre um mestre e seu discípulo. Mas eu já vi uma discussão dessa, de um autor falando sobre isso, que ele fala, eu não vou lembrar quem, mas tem alguém que falou que é exatamente isso, que os homens, se analisar, são, na verdade, todos homossexuais no sentido de que homem gosta da companhia masculina o tempo todo. Homem gosta de se divertir com os outros homens, gosta de beber. Tudo que eles vão fazer, eles passam mais tempo entre homens do que com mulheres. Né? Entre o cara ficar lá um sábado à tarde lá com a mulher entediada em casa e um jogo de futebol com os amigos e churrasco, o que ele prefere? Ele prefere a companhia masculina, os amigos, porque é onde ele sente a vontade, blá, blá, blá. E eu pensei, e aí a mulher, neste caso, serviria exatamente só para reprodução, só para o prazer dele. Mas aí, esse prazer também, ele pode ser questionado, porque daí tem aqueles que se reprimem.
Exato. Mas essa fala, enfim, vamos voltar porque você estava explicando. Aí você vai ter num livro que não é canônico, do Primeiro Testamento, né? Um livro deuterocanônico, né? Macabeus. Macabeus, a guerra dos Macabeus era contra a dominação grega. Porque Israel foi dominado por tudo quanto é povo. Uhum. Né? Israel era uma merda de uma provinciazinha chechelenta, né? Por isso que a gente fala, Jesus, ele nasceu na periferia do Império Romano. Ele cresceu na periferia do Império Romano, que é Israel. Uhum. E ele é da periferia da periferia. Caramba. De Nazaré. Tá escrito lá. Alguma coisa boa pode vir de Nazaré? Traduzindo para São Paulo, né? O contexto que nós estamos aqui hoje em São Paulo. Alguma coisa boa pode vir do Jardim Ângela. Eu não sei onde é, mas deve ser É a engraçado. periferia. Assim, você vai ver muito, para falar de Jardim Ângela, por exemplo, Capão Redondo, no livro ali do Caco Barcelos, Rota 66, né? Que é onde aconteciam as chacinas da rota. Caramba. Uhum. É essa figura. Mas essa briga dos macabeus era contra o quê? Os gregos. Uhum. E aí você vai ver que em alguns lugares falam assim do mal grego. Uhum. Que é o quê? É essa questão do sexo entre homens.